Oi, Selena. Boa noite. Deixa eu convidar aqui. Oi, Vitor. Obrigada. Oi, Silvana. Me achei, Vanille. Gente, olá, Vanille. Boa Oi, noite. boa noite. Boa noite, pessoal. Somos 14. Vamos esperar um pouquinho. Oi, Larissa. Maria. Boa noite, Gente, gente. ela tá Sejam tão linda que eu devia bem-vindas. ter ido me arrumar, né? Essa line é muito chique. Você também estamos combinando de vinho. Oi, Natalícia. Boa noite, gente. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Ai, que povo lindo, o povo vai entrando, ó, tem amigos, ex-alunas. É muito bom, né, gente? Ai, é ótimo. O que seria de nós, hein, nessa pandemia e sem essas alternativas para fazer, Que elas já entram assim, para encontrar o arrasando. povo? Boa noite, gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Somos 21. Vamos começando, Vani? O que você acha? A gente espera um pouco. Acho que pode ir contando, né? Porque da gente estar aqui hoje, vamos começando. Quero que o Isso. Deixa eu Instagram tem uma ver. coisa de tempo, né, gente? Quando É dá a verdade. hora, ele bate a porta na nossa cara É isso. e acaba a conversa. Vibrado. Deixa eu ver só aqui com os meninos se no YouTube já tá ok. Pronto, já. Então podemos. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindas novamente e bem-vindos. Eu sou Elaine, sou nutricionista, sou professora lá na UFCG, na Universidade Federal de Campina Grande, campus Cuité. E aqui minha parceira hoje, Vanille, né, também é nutricionista, é professora lá no campus, professora do curso de nutrição do campus. E nós estamos aqui hoje para um bate-papo com vocês sobre o nosso guia alimentar. O guia alimentar para a população brasileira, que é muito mais do que um documento, um simples documento técnico, não é, Vanille? Ele é uma ideia, é um sentido, ele é inspiração para vários lugares, para vários países, para várias nações. E hoje nós vamos debater com vocês. Sintam-se à vontade para fazer perguntas, para comentar no chat. Nós estamos também lá no YouTube, então lembrem que isso é um bate-papo, não é uma aula, tá, gente? Então vamos conversar para a nossa live interessante, certo? Então, eu já vou passar a palavra para a Vanille e já vou aqui jogar um questionamento para ela para a gente ir começando a refletir. Vanille, antes de tudo, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho por que tantas lives, por que esse assunto agora, esse foco no nosso guia alimentar. Por que a gente está falando tanto disso nas últimas semanas? Isso. É uma coisa importante também dessa nosso bate-papo hoje, né, gente, é a gente pensar que a gente quer trazer
aqui a discussão mais simples possível para todas as pessoas entenderem, tá? Então, você pode chamar sua mãe, seu irmão, a galera de casa, para a gente poder raciocinar, porque o guia alimentar é algo nosso e a gente tem que compreender porque isso está acontecendo. Então, aqui é uma comunicação para todo mundo hoje, não só para nutricionistas e estudantes de nutrição. Então, a primeira coisa, quando a Elaine diz, por que a gente está falando tanto nesse guia esses últimos tempos? Né? O que foi que aconteceu que todo mundo só fala no guia? O que aconteceu foi que agora, dia 16 de setembro, circulou aí nas redes sociais e foi noticiado na imprensa. Quando saiu nas redes sociais, a gente até pensou que poderia ser mentira, uma fake news, mas aí foi noticiado, né, na imprensa geral um documento oficial, porque vinha com o timbre do SEI, né, que é aquele sistema eletrônico de informação, e que dava conta de um posicionamento do MAPA. Quando a gente fala MAPA, é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, era um posicionamento meio estranho, um tanto quanto agressivo, né, e cientificamente muito precário, que falava, né, através desse Ministério do MAPA, ele explicitava algumas críticas muito infundadas a respeito do guia alimentar para a população brasileira que a gente tem hoje vigorando no nosso país. Então, foi um documento que me parece que vazou, a gente não sabe muito bem como é que começou, e saiu destinado a todo mundo, e se tratava de um documento que era para o ministro da Saúde, né, o atual ministro da Saúde, e que esse documento era composto por uma carta da ministra da Agricultura, né, a Tereza, e pedindo uma solicitação de uma revisão urgente do texto do guia alimentar. Acompanhado dessa carta da ministra, a gente tinha uma nota técnica, né, que é a nota técnica 42. E ela tinha também, a escrita dessa nota nos gerou muito espanto, assim, pela forma que ela estava sendo escrita, colocando algumas inverdades, né, dentro dela e solicitando essa revisão urgente. Então, nos chamou muita atenção, né, no meio de uma pandemia agora, uma carta, né, um pedido de um ministério, do ministro do MAPA, para outro ministério, que é o Ministério da Saúde, solicitando uma revisão urgente de um material que a gente está consolidado desde 2014 como uma boa recomendação de alimentação para a nossa população. Agora, pense que isso tudo saiu, né, em meio a tudo que está ocorrendo, né? O que é que está tudo ocorrendo? A gente está falando num contexto que a gente está com a imensa quantidade de pessoas desempregadas, desamparadas e, portanto, sem renda suficiente para uma alimentação decente, né? Para que se quer pensar numa alimentação que seja adequada nesse momento. A gente está lidando com uma imensa e afrontosa liberalidade em relação ao uso de agrotóxicos em produtos alimentares. A gente está nesse mesmo contexto ainda falando de preços altos em alimentos básicos como arroz e falta total de mecanismos de segurança alimentar, como, por exemplo, a regulação de estoques, né? A gente ainda tem um monte de ataques à agricultura familiar, ao meio ambiente e à biodiversidade. A gente acordamos hoje com a notícia de cancelamentos de resoluções por parte do meio ambiente, né, do ministro do meio ambiente, que eu nem sei se a gente pode chamar assim, que tira completamente algumas medidas que protegem o meio ambiente, que protegem a água. Então a gente está nesse ambiente, além de tudo isso que a gente está vivendo, aí nos deparamos com uma carta, né, com um documento do Ministério da Agricultura enviado para o Ministério da Saúde, pedindo para revisar um guia alimentar que a gente já conhece há 6 anos e que foi amplamente debatido antes de ser publicado. Eu acho que uma coisa importante, que talvez é muito fácil da gente, que é da área da nutrição, estar ligado e perceber, a gente acha que já está muito consolidado, que existe outra forma de ter guia, né? Eu lembro que agora um aluno perguntou, e tem como mexer nisso? Não já é isso? Não é isso, né? Esse guia ele foi lançado em 2014, o guia anterior a ele
é de 2006. Então, hoje, quando as pessoas dizem assim, ah, que besteira, vocês estão tão apegados nesse guia, tem que revisar mesmo. A gente considera que tem que revisar mesmo. Essa história dos 5 anos, que todo mundo está falando que todo guia tem que ser revisado há 5 anos, não é uma regra que a gente tem aqui. Mas é importante que sejam revisados. A gente demorou mais tempo, né? O anterior a ele era de 2006, a gente teve agora o de 2014. No entanto, o que a gente considera complexo é querer revisar um guia nesse contexto que a gente acabou de falar agora, né? Revisar porque está dizendo que ele está errado, que ele está sendo colocado, que as classificações não são científicas. Essa nota técnica que eu falei para vocês, ela é tão precária em termos de escrita, que ela cita, na hora que ela fala lá sobre os ultraprocessados, ela cita uma referência que me fala sobre isso que ela está dizendo. Então, foi muito, muito complexo nesse momento de pandemia e de discussão sobre alimentação enquanto direito, que a gente está vendo agora, né? Uma dificuldade de acesso alimentar, a gente pensar que vai revisar o guia. O guia, para ele ser lançado, ele passou por uma consulta pública. Então, não é verdade dizer hoje que foi publicado um guia sem ouvir as diversas áreas da ciência. Não foi só a nutricionista que trabalhou para a construção do guia. Toda a população foi ouvida, porque se abriu uma consulta pública, né? Ficou aberto para vários profissionais, inclusive da indústria, darem suas colaborações e suas contribuições. E o que a gente sabe, né, é que esse guia, ao contrário do que essa nota que saiu diz, ele é extremamente elogiado e recomendado por outros países e órgãos internacionais. Então, o nosso guia alimentar, esse guia alimentar que a gente conhece de 2014, ele é referendado pela OPAS, pela ONU, pela FAO. O Canadá, recentemente, né, revisou o seu guia alimentar e deixou claro que utilizou o nosso guia como fonte de inspiração, que utilizou o guia brasileiro como forma, né, de construir. Então, por que é tão importante, então, a gente estar falando sobre isso? Porque a gente tem que defender algo que a gente considera que é uma conquista para o povo brasileiro, que é uma conquista para nós que trabalhamos com alimentação e para você que não trabalha. Porque foi feito um instrumento de fácil acesso, com linguagem acessível, que fala para você uma nova forma de falar sobre alimentação saudável, sem ser aquele jeitinho que a gente conhecia antes de ficar contando carboidrato, lipídio e proteína, que parece que só os nutricionistas compreendem. A gente tem uma forma nova de falar sobre os alimentos. Então, hoje a gente está aqui nessa conversa, nesse bate-papo, por causa disso, porque uma nota saiu de um ministério para outro ministério, solicitando uma revisão urgente de um instrumento que a gente utiliza hoje em prol da alimentação adequada e saudável e pensando ela enquanto direito e como estratégias de segurança alimentar e nutricional. É por isso que a gente está aqui nessa conversa hoje, para que você possa entender e conversar com a gente sobre isso. Vanilla, isso é tão verdade que o nosso guia é respeitado mundo afora, que vários países, vários ministérios entraram em contato com o Ministério da Agricultura e reprovando a nota técnica que eles lançaram. O Canadá foi um deles. Então, não é só uma reivindicação nossa brasileira, mas sim de outros lugares do mundo que respeitam e que sabem a importância do nosso guia. Então, o que deveria ser motivo de orgulho para o nosso governo, acabou sendo utilizado contra, não é? Contra o povo brasileiro, que na verdade foi feito para o povo. O guia alimentar ele não é propriedade dos nutricionistas, não é propriedade dos profissionais de saúde, ele é para as pessoas. Isso, exatamente. E quando você fala de internacional, né? Lembrar que agora 33 pesquisadores de peso, de nome internacional, de diversas instituições internacionais, como o povo aqui gosta muito da Universidade de Harvard, então tem lá um pesquisador de Harvard, tem do Chile, tem do México, tem de vários lugares do país. 33 pesquisadores fizeram uma carta e enviaram para a ministra
da agricultura, dizendo a ela que aquele documento está muito equivocado, que está muito errado, né? E uma coisa interessante é que depois disso, ela suspendeu essa nota e aí todo mundo fez, desistiu. Não desistiu. Ela deixou claro que está reorganizando a forma de dizer, mas que continua a mesma proposta de discussão, de revisão do guia sobre esse parâmetro específico, que é o quê, gente? Na verdade, o que é o que está querendo acontecer? Existe uma indústria de alimentos forçando uma barra grande, porque tem muita grana, né? Para revisar as formas de falar desse guia, porque ele toca diretamente num chamado de alimentação, né, para alimentos ultraprocessados, que originalmente a gente nem queria que se chamasse alimento, né, que é um produto, e que mexe com o poder de venda desse produto, né? A gente está passando por uma pandemia agora, e eu acho que muita gente, bota aí no chat, se não, muita gente redescobriu a arte de cozinhar, porque ficou em casa. E começou a ter acesso de novo a pensar no alimento desse que a gente cozinha em casa, né? Então isso gera um impacto imenso. Quando a gente diz que alimentação é isso. Quando você decide o que você come, quando você consegue escolher o alimento baseado em diversos fatores, você muda um sistema econômico, você muda um sistema político. Então, quando a gente começou a decidir e poder, né, essa coisa de os privilegiados que ficaram em casa, que puderam ficar, como nós, como eu, a gente pôde cozinhar mais. Então, isso teve um impacto muito grande no mercado de alimentos. Então, olha só como é super importante, você que não é da área de nutrição, mas que come todos os dias, ou seja, todos nós, entendermos sobre esse papel, entender sobre o que significa, né? Eu querer mudar termos em nome de quem? Quem é que ganha se eu tiro isso? Se eu tiro a ideia de discutir o que é um alimento ultraprocessado, quem ganha? Eu, você, seu filho? Um mercado poderoso que trabalha com alimentação cheia de aditivos químicos e etc. Então, assim, é muito importante, né, que você que está escutando, reflete um pouquinho e dissemina a ideia, a discussão, converse em casa sobre isso, porque a gente está falando, não é de um artigo de luxo, né? Não é de uma calça de marca. A gente está falando de comida. A gente está falando de comida que a gente precisa ter todo dia. Então, por isso que a discussão é tão importante, né, Elaine? Isso. Eu falo e quando a gente fala em habilidades culinárias, que é o que a Vanille está falando, o guia exalta as habilidades culinárias. Só que, gente, não é como a gente está acostumado a dizer, fulano sabe cozinhar, ciclano não sabe cozinhar. Não é isso, o guia diz, olha, a habilidade culinária é mais uma habilidade, e como todas as outras habilidades, a gente aperfeiçoa. Então, até esse termo, muitas vezes o termo, eu sei cozinhar, fulano não sabe cozinhar. Gente, se a gente se dedica um pouco a desenvolver essa habilidade, a gente vai fazer coisas que antes não imaginava. Não acredito que eu cozinhei isso e que deu certo. Por quê? Porque é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E aí a gente precisa lembrar, sim, muita gente, a maioria das pessoas não tem tempo de elaborar refeições todos os dias. E aí o guia vem novamente nos informar e dizer, olha, a habilidade culinária não é só lá na hora da panela, é na hora de comprar, na hora de fazer a higiene dos alimentos e já separar tudo para que durante a semana fique mais fácil preparar essa refeição. É tentar envolver outras pessoas da sua casa na elaboração das refeições. Então, sim, são informações que tentam nos guiar para uma alimentação mais saudável, sim. E que não tem a ver com a alimentação saudável, a ideia de alimentação saudável que nós fomos construindo, muitas vezes ao longo do tempo, de que seria uma alimentação cara, uma alimentação difícil de realizar. Não. O guia vem dizer para nós que a alimentação saudável é a alimentação simples. É a alimentação natural. Se você se afasta um pouco do ultraprocessado, a sua alimentação é saudável. Não é isso, Vani? Sim, sim, sim. Sim, sim. Então, assim, o que é que você acha, assim, da gente falar um pouquinho do que isso tudo causa na política macro de saúde? Pensar no macro mesmo, no ampliado, as consequências disso.
Excelente. Vem aí do que você vem colocando, né? Uma das coisas que a nota técnica falou, e usou um termo tipo cômico, né? Usou termos horríveis, assim, na escrita. Ela disse que não fazia sentido a gente falar, porque a gente sempre diz às pessoas, quando você vai no supermercado, se você olha um alimento que tem muito ingrediente, tem uma chance desse alimento não ser bacana, porque tem muita substância e tal. E a nota, ela comparou isso com os alimentos, com os elementos que a gente usa para cozinhar em casa. Disse que isso é um absurdo comparar, porque em casa você também usa um monte de ingrediente para fazer uma comida. Gente, é tão descabida essa comparação, né? Mesmo que comparar piscina com praia, né? Então, não faz sentido algum. Quando a gente usa um monte de ingredientes em casa, a gente está usando ingredientes culinários para fazer esse tipo de coisa que a Elaine trouxe, né? A gente está usando das nossas habilidades, usando outros produtos in natura, minimamente processados, para construir outros alimentos. A gente não está usando substâncias químicas, corantes e aditivos que eu não sei nem pronunciar o nome. Então, quando você traz, Elaine, qual é o impacto, a gente tem que pensar nesse contexto do que é uma alimentação saudável, né? Eu acho que a gente precisa pensar, a população como um todo, lembrar o que é que a gente caracteriza como uma comida saudável, uma alimentação saudável, né? Por muito tempo, a nutrição ela se pautou numa premissa de que a alimentação saudável é comer todos os nutrientes que são necessários para a manutenção do corpo. Então, se você comer a quantidade de carboidrato, lipídio, proteína, todas as vitaminas e minerais, se você comer isso na quantidade adequada, beleza, isso é uma alimentação saudável. Isso é uma visão já bem ultrapassada da nutrição, né? A gente entendia essa alimentação como um sistema, vamos dizer assim, de transferência de nutrientes, né? Uma relação puramente matemática. Coma tantos gramas, tanto daquilo, que você vai carregar os nutrientes que você precisa para o seu corpo. Era assim que a gente pensava. E o que a gente Como tinha... se o nosso corpo fosse uma equação matemática, né? Exatamente. E aí, o que a gente tinha, né, Elaine, um tempinho atrás, que tem gente que tem uma dificuldade de aposentar danada da bichinha, que é a pirâmide alimentar. Era lá nela que a gente fazia esse raciocínio de porção, de quantidade, tanto disso, tanto daquilo. A pirâmide alimentar ela era esse sistema que dava essa ideia de classificação dos alimentos, baseado numa quantidade de nutrientes, principalmente macronutrientes. Quando a gente fala macronutrientes, meu povo, a gente está falando de carboidrato, lipídio e proteína. Olha, nutrição, micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, quando a gente decide, o Brasil, né, com essa publicação do guia, ele foi pioneiro porque ele deu uma aposentada e uma adiantada nessa ideia sobre alimentação saudável, né? A ideia não é mais só dividir os alimentos assim, em carboidrato, lipídio, proteína, como na pirâmide. Até porque, lembra aí da pirâmide, a gente termina colocando numa mesma classificação de alimentos, alimentos muito diferentes. Lembra, na base da pirâmide era carboidrato. Então, a gente tem naquela base carboidrato, tanto o arroz, que a gente come, que é base da nossa alimentação, como um cereal desses que a gente come de manhã. Sabe, esses cereais integrais industrializados, que quando a gente vai olhar, que a gente jura que é saudável, mas que quando vai olhar, ele está cheio de corante, aditivo químico e açúcar com força. Então, fica no mesmo lugar da pirâmide o arroz e um cereal desse. Fica no mesmo lugar da pirâmide o ovo e uma carne in natura e a salsicha, que é um subproduto de carne. Então, assim, não fazia sentido essa classificação, e tanto não fazia sentido que o tempo foi passando e a gente tendo esse tipo de orientação, a gente não viu obesidade e sobrepeso reduzir em nada. Pelo contrário, a gente só viu índices aumentando. Então, a ciência da nutrição, ela teve esse avanço, né? E essa ampliação do olhar para o alimento, para além desse fator biomédico da alimentação. Ninguém está dizendo que isso não é importante, mas a gente já conseguiu ter muita discussão a respeito disso e a gente precisava ultrapassar. E o guia fez isso. Ele tirou essa ideia de que eu tenho que dizer a você quanto daquilo e ele ampliou um pouco mais isso, né? Eu lembro que quando eu estudava, Elaine, eu disse à minha professora, professora, a lasanha que voinha faz está onde nessa pirâmide? Onde é que fica a lasanha da minha avó nessa pirâmide? Não tem onde essa lasanha ficar. Porque ela tem macarrão, ela tem carne, ela tem molho, ela está onde? E aí, qual é a Porque ela não é um alimento, ela é uma combinação de alimentos, né? A gente não come
Nutrientes. A gente come alimentos e, na maioria das vezes, combinações de alimentos. Com certeza, né? Essa ideia, ninguém prescreve coma tantos gramas, não é assim que a gente come, né? E aí o guia trouxe o seguinte, ó, ainda é diferente. A lasanha de voinha é muito diferente da lasanha congelada que vende lá no supermercado. Ainda tem isso. Um alimento que se chama pelo mesmo nome não são iguais em nada, né? Porque se vovó fizer uma lasanha e tiver hoje pra gente comer, amanhã ela tá estragada se ela não for pra geladeira. O que é que faz a lasanha do supermercado passar 6 meses com a validade em ordem, você podendo comer? Eu acho que esse é um raciocínio super importante e que tem, para essa tua pergunta do impacto na saúde, né, Laine? Porque, para aí, você que está me ouvindo agora, para pensar. Por que que o pão integral, chiquérrimo, caríssimo, não sei quantos grãos, não sei das quantas, que vende no supermercado, ele passa 15 dias bom e o pão da padaria no outro dia já está ficando duro, já está ficando sem jeito? Esse é um raciocínio importante que a gente tem que fazer. Se ele não estraga, é porque tem alguma coisa dentro dele. Que a prescrição de um pão integral 12 grãos é a prescrição de um ultraprocessado, sim. Sim, né? Essa ideia, eu lembro que quando eu falei isso para a primeira vez, assim, dentro da minha família, o povo ficou horrorizado, ficou arrasado, assim, porque a gente precisa, e é aí que está a importância de um guia alimentar com linguagem fácil e com essa abordagem, né? Desmistifica algumas ideias que a gente tem sobre a alimentação saudável. Então, os estudos, eles começaram a mostrar que esse perfil nutricional sozinho, ele não era mais suficiente para explicar essa relação que a gente tem do alimento com a nossa saúde. E essa abordagem, que é baseada quase que totalmente, de forma totalmente exclusiva no nutriente, acaba desconsiderando todas as outras características que são importantes e que influenciam na vida das pessoas. Então, é importante a gente considerar que os componentes dos alimentos, eles agem de forma sinérgica, né? Não é uma soma de nutrientes que a gente junta tudinho, faz no laboratório e come. Não é assim a natureza, não é assim o alimento real que a gente come, né? Ele tem uma matriz de muito diversificada de várias substâncias, né? Fitoquímicos, que eles são combinados de forma complexa e que é combinado de uma forma muito complexa, mas que não é aleatória, não é um acaso não, né? É uma combinação que foi desenvolvida pela natureza, que tem um controle biológico e evolutivo. Quando a gente come hoje um alimento in natura, ele passou por um processo evolutivo de milhões de anos para se tornar esse alimento que a gente come hoje, né? E o efeito desse alimento no nosso corpo não é o efeito de cada nutriente isolado, né? Não é assim, é um efeito sinérgico, é o efeito que se dá pela interação desses nutrientes entre si e pela interação dos nutrientes dos diferentes alimentos que a gente mistura para fazer uma coisa só. A lasanha de voinha. Então, não é só a mistura daquele nutriente, aquele único alimento isolado, como da complexidade da mistura. Eu acho que uma coisa bem fácil pra gente, você que está me escutando, vê se não dá pra gente raciocinar. Um exemplo bem bacana em relação a isso é o leite materno. O leite materno, quando se começou a pesquisar leite materno, descobriu todos os nutrientes que esse leite tinha. Né? Quanto de carboidrato, qual é a mistura que tem de carboidrato, quanto de caseína, a gente sabe tudo isso. E aí a gente tentou reproduzir isso no laboratório, fazer fórmulas infantis. E aí fez fórmulas infantis que são igualzinha, a composição é igualzinha ao leite materno, mas não consegue ter o efeito do leite materno. Por quê? Porque o leite é um alimento vivo. Ele se modifica durante a mamada. Nenhuma fórmula infantil, por mais copiada que tenha sido a composição de nutrientes, vai conseguir fazer o que o leite materno faz, porque é um alimento vivo, que se modifica. Essa é a diferença, meu povo, de quando a gente está falando desses alimentos, né? A mesma coisa, se eu tirar os nutrientes de uma maçã e botar num comprimido, não vai ser a mesma coisa, porque ela não vai interagir da mesma forma. Então, é bem isso, né? Eu acho que o impacto que gera na saúde diz respeito a não vai ter interação, a gente não vai conseguir essas interações entre os alimentos. Uma coisa para fechar essa conversa do que atinge na saúde, a gente percebeu que para ser saudável tem outros fatores que são muito importantes para além da simples escolha, como eu já falei. Eu acho que a gente todo mundo lembra aí de uma fase que era muito saudável a dieta do Mediterrâneo.
E hoje a gente compreende que a dieta do Mediterrâneo é muito saudável para quem vive no Mediterrâneo. Porque ela tem total relação com o que a pessoa convive lá. Arroz, feijão, farofa, uma carne é muito saudável para a nossa vida, com os nossos contextos culturais e sociais que a gente tem aqui. Não faz sentido essa mesma dieta que a gente está dizendo aqui que é saudável para nós, nesse clima, nesse ambiente, nesse universo, nessa cultura, a gente simplesmente transportar para outro lugar e dizer, ó, lá na China era para comer feijão com arroz. Não! Então, a ideia de saudável dos alimentos, elas passam por essa interação cultural e social também, né? Então, pensar que essa forma como os alimentos eles são produzidos, processados, como eles são abastecidos no sistema alimentar, também influenciam na nossa saúde. A gente não vai ter saúde, não vai estar promovendo saúde se o nosso sistema alimentar ele não for social e ambientalmente sustentável. A gente não pode dizer que é saudável produzir comida destruindo vida de trabalhador, destruindo pessoas que estão plantando ou que estão trabalhando com alimento, ou destruindo o meio ambiente. Isso não é saudável, a gente tem que ultrapassar essas ideias. E é isso que o guia faz. Olha só, o guia é fantástico porque ele traz essa ideia. Ele sai dessa ideia de nutriente centrado e passa a pensar em algo mais amplo, né? Não sei se a gente fala agora qual é a classificação ou deixa para frente. Elaine, você quer falar sobre a classificação? Sim, a gente tem um monte de coisa, né? Assim, eu acho que você hoje, gente, trabalhando lá dando aula, eu queria que eu ouvisse você agora, né? O que isso tem a ver com nutricionista? Aí na formação, na prática. Certo. Gente, tudo a ver, né? Tudo a ver. Porque quando a Vanille diz que o nosso guia alimentar ele é diferente, é porque o nosso guia ele é revolucionário. Você pode ler o guia da primeira página até o final. Você não vai encontrar em lugar nenhum dizendo coma 3 porções de leite, 2 porções disso, 3 porções daquilo. Não. Porque isso era o que fazia a pirâmide alimentar. E como eu sei que aqui na nossa live tem estudantes de nutrição, tem nutricionistas, outros profissionais de saúde, eu já deixo aqui o recado do guia, não podemos mais usar a pirâmide de alimentos. Não podemos mais usar. Pelo menos desde 2014, gente, não se usa mais. Porque a pirâmide de alimentos, ela reproduz essa ideia de porções. Então, se eu olho a pirâmide e vejo que lá indica que eu coma 3 porções de frutas, como é que eu posso dizer que para a Vanille precisa ser a mesma porção? Sem falar essa questão que ela falou para nós, de que ele junta alimentos na mesma categoria. Então, eu não posso dizer que uma batata doce ela é um carboidrato da mesma forma que uma barrinha de cereal. A barrinha de cereal é um ultraprocessado que não tem lugar, porque ela circula em todos os lugares e não tem um lugar dela, um lugar próprio. E a batata doce é um alimento regional. Né? Então, o guia ele vem lembrar isso para nós. A pirâmide, quem é da nutrição ou profissional de saúde, sabe que a pirâmide veio mudando, né? Ela passou por umas transformações, mas em todas elas tem os mesmos paradigmas, que é o da porção de alimentos, de dizer que o que importa são as porções. E isso é reduzir a alimentação ao aporte de nutrientes. Isso não é nada mais, nada menos do que reducionismo, sim. Não é? E é por essas e outras que a gente criou a ideia de que a alimentação saudável é cara. Porque as indústrias de ultraprocessados começaram a produzir alimentos com cara de saudáveis, colocando nos rótulos que tem fibras, que tem vitaminas, e esses alimentos realmente são caros. Se a gente passa para a população a ideia de que o saudável é um macarrão integral, é uma barra de cereal, realmente vai ser caro. Né? E o guia vem mostrar para nós que não. O que importa é ver o tipo de alimento, o processamento. E aí, quando a gente fala em processamento, tem os níveis. O guia alimentar, ele não rejeita a industrialização de alimentos. Não é isso, gente. Só que o guia alimentar, ele diz o seguinte, existem alimentos processados que fazem parte da nossa refeição de alguma forma, como os queijos, por exemplo, são alimentos processados, porque eles têm adição de sal, como né, alimentos, legumes em conserva, por exemplo, eles têm adição,
mas eles fazem parte da nossa refeição, eles não substituem as refeições. Quando a gente utiliza um queijo, é para compor uma refeição. Um milho em conserva é para compor um arroz, um macarrão. Só que o macarrão instantâneo, por exemplo, que é ultraprocessado, ele substitui refeições. Um biscoito recheado, ele substitui facilmente um lanche. Então, o guia alimentar diz isso para nós. Os ultraprocessados, sim, nós devemos ter cuidado. O processamento de alimentos, ele é importante. Por conta do processamento de alimentos, nós temos acesso hoje a uma infinidade de alimentos para compor e para variar a nossa refeição. Só que os ultraprocessados, eles não existem com essa lógica. Eles existem com a lógica da substituição. E o que é que o ultraprocessado, ele faz no contexto geral? Ele ignora o sistema alimentar. E, pessoal, não dá mais para ser nutricionista ou para ser profissional de saúde ignorando a existência dos sistemas alimentares. A gente não pode mais falar em alimentação e nutrição sem falar nos processos de produção, de distribuição, de comercialização, para somente daí falar em consumo. Não é? O aproveitamento do nutriente no nosso corpo já é a etapa final. A gente não pode, de forma nenhuma, esquecer essas outras etapas. E aí, quando você me pergunta da formação, Vanille, eu acredito que um dos nossos maiores desafios agora é romper com as caixinhas que a gente vive nos cenários de prática e de formação. Sou nutricionista esportivo, sou nutricionista da alimentação coletiva, sou nutricionista disso e daquilo, e esquecendo o que é comum a todos nós, que é olhar para os sistemas alimentares. Saber, o guia alimentar, ele é bem claro, gente. Ele diz claramente que a gente não precisa se preocupar somente com o que as pessoas comem. A gente precisa se preocupar com o porquê. Por que as pessoas comem isso? Como elas comem, que combinações elas fazem, onde elas comem também é importante. É em frente à TV? É com a família? A quantidade que elas comem. Então, são várias questões que a gente precisa prestar bastante atenção se a gente fala que trabalha com alimentação. Sejamos nós nutricionistas ou qualquer outro profissional de saúde. O guia alimentar, ele não é uma ferramenta privativa do nutricionista. De jeito nenhum. Exato. O guia alimentar, ele está disponível na internet, é para a população brasileira e ele está direcionado a todos os profissionais de saúde. Todo profissional de saúde precisa ter a sua base no guia alimentar para poder abordar a alimentação com as pessoas. E quando eu falo em formação, eu lembro muito, você com certeza também vai lembrar, Vanille, porque é muito da nossa época, aquela frase de Hipócrates que a gente queria tanto colocar nas placas, né, nos convites de formatura, que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Gente, no fundo, o sentido disso é tão medicalizador que se a gente não tiver cuidado, a coisa vira mesmo cápsula. E aí é que a gente se perde na história do sistema alimentar mesmo. Certo? Então, sim, eu sei que tem uma lógica de prevenção por trás disso, tem todo um sentido de fazer as pessoas levarem a sério a alimentação. Só que quando a gente foca nisso, nesse sentido da alimentação, a gente está naquela historinha de foco, força e fé, sabe? De que a alimentação é uma escolha individual. Isso. A gente está meio que, mesmo que sem querer, está desvinculando a alimentação do social, do cultural, do ambiental. E uma alimentação saudável, ela precisa ser sustentável em todos esses âmbitos. Em todos. Então, uma barrinha de cereal como lanche não é saudável tanto com relação aos nutrientes, não é saudável ambientalmente. Ali nós temos o plásticos, nós temos embalagens desnecessárias, não é sustentável socialmente, porque provavelmente a maioria das pessoas não vai conseguir manter aquilo como um lanche diário, as barrinhas de cereais são caras, na maioria das vezes. Então, gente, são vários pontos para a gente chegar à conclusão de que não podemos reduzir a alimentação a consumo de nutrientes. Né? Exatamente. E aí,
são tantas coisas, são tantos desafios para a gente pensar, que eu pensei agora também no nosso papel enquanto profissionais de saúde, enquanto nutricionistas, de ter uma falsa ideia de autoridade, que a pirâmide alimentar trazia isso para nós. Uma falsa ideia de autoridade, como se eu pudesse dizer o que o outro vai comer. Né? É verdade. São 5 porções, são 3, são 4. Gente, mas e o exercício da autonomia? Onde fica aí? Das escolhas. A abordagem que hoje a gente sabe que precisa ser centrada no usuário, na pessoa, na família e na sociedade. E mais complexo ainda, eu não posso me alimentar pensando somente em mim, no hoje, no meu corpo, na minha família, e sim no futuro, no depois. Porque o que a gente faz hoje impacta com certeza no que vem depois, nas pessoas que virão depois. Então, o guia alimentar, ele é um guia para o futuro também, porque seguindo aquelas recomendações, a gente não está nessa lógica nem medicalizadora, nem egoísta, né? Eu sei que é uma palavra forte, mas a gente precisa falar também isso, que essa lógica de nutrientes, de olhar os nutrientes e não olhar a pessoa, não olhar o social, não olhar o ambiental, é uma ótica egoísta. Né? Então, são tantas coisas para a gente pensar na formação profissional, com esses ataques que o guia sofreu, quando a nota técnica diz que não há embasamento, aí eu lembro de toda a construção que foi formular um guia, né? Com tanto apoio da sociedade civil, de universidades, de profissionais de saúde, a consulta pública, o guia ficou aberto para modificações, foram várias sugestões de modificação, sem falar que ele foi baseado na POF, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008 e 2009, onde os brasileiros descreveram sua alimentação, e o guia alimentar, o que ele faz é tentar orientar as pessoas de forma sustentável, sim, porque foi feito a partir do que elas já consumiam. Certo, gente? Então, todos esses pontos a gente precisa estar super ligado para poder fazer as nossas defesas e também para nos preparar mesmo enquanto profissionais de saúde, enquanto cidadãos. E aí você trouxe muito a questão, né, da formação, da própria prática, e eu, como eu conheço, eu sei da sua relação lá com a atenção básica, né, e eu acho que queria que você falasse um pouco sobre isso, né, dessa relação, dessa utilização desse guia alimentar, a importância dele para os profissionais da atenção básica. Você falou muito bem, né? Não é uma propriedade do nutricionista, é um guia alimentar para a população brasileira. Então, é um instrumento que pode ser apropriado por outros profissionais e por outras pessoas. Já queria ouvir um pouquinho o que é que tu poderia falar em relação à atenção básica, especificamente, já que é lá que a gente encontra as pessoas, né? O maior encontro de pessoas acontece lá. Isso. A atenção básica, a gente sabe que ela é a coordenadora dos cuidados. A atenção básica, ela é porta de entrada porque ela encontra as pessoas. A atenção básica, ela abraça as pessoas. A UBS, ela fica dentro do território. Então, ela faz parte da vida das pessoas. E o guia, gente, ele é um instrumento de comunicação em saúde. Eu acho que em resumo, é isso. O guia, ele não é um instrumento prescritor. Ele é um instrumento de comunicação. Com o guia, nutricionista, médico, enfermeiro, ACS, todos os profissionais da atenção básica, eles podem entender que ali, aquele documento diz que as pessoas comem alimentos, que tem um contexto social nisso, e que é grande, que é imenso, que está inserido ali. Né? Como o Vanille diz, às vezes parece que a gente está lutando, brigando por uma coisa que já está consolidada, e para que tudo isso? Para que fazer nota pública e brigar com o Ministério da Agricultura? Gente, em alimentação e em saúde não tem nada consolidado. Nada. Infelizmente, a verdade é essa. Uma prova grande disso é que a alimentação ela virou direito em 2010. Nós temos uma Constituição desde 88. E a alimentação ela só foi inserida como direito social em 2010.
Então, olha que recente. São passos curtos que a gente precisa ter bastante cuidado nessa caminhada, porque são muitos anos para construir. Mas para desconstruir, muitas vezes basta uma nota técnica. Verdade. Então, se a gente não se une, não só enquanto categoria, mas enquanto cidadãos mesmo, todo mundo junto, para lutar, para dizer, não, não é bem assim, a gente não pode deixar que isso aconteça dessa forma. Se a gente não faz isso, as coisas são desconstruídas sim, porque nós não temos um ponto importante disso, isso é muito perigoso, porque nós não temos conselho. Esse é um ponto que a gente não pode esquecer nunca. A gente não tem mais nosso conselho, que era a nossa ponte, que ligava, né, a sociedade civil e o governo nas lutas pela segurança alimentar e nutricional. Ele não existe mais. Ele existe nos estados, mas na esfera federal ele foi desconstruído. Então a gente precisa ficar atento a isso, saber que sim, as coisas acontecem rapidamente se a gente não tiver cuidado. Não é? E aí também, gente, quando a gente fala em atenção básica, é interessante, é importante a gente discutir que esse foco nos alimentos ultraprocessados como saudáveis é uma estratégia, sim, da indústria. Não é uma estratégia voltada para a saúde. É uma estratégia voltada para o lucro. E eu tenho uma prova muito simples disso para vocês. A mesma empresa que faz o refrigerante convencional é a empresa que faz o refrigerante diet, não é assim? Por que, então, considerar o refrigerante diet saudável? Será que a empresa está nesse pensamento, não, vamos fazer um prejudicial e vamos fazer um saudável? Ou será que é muito mais um pensamento de vamos garantir lucro das duas formas? Para as pessoas que não Vamos ganhar dinheiro de todo lugar. Isso, e para as pessoas que estão com algum medo de consumir algum alimento prejudicial. E aí nós temos vários exemplos de pessoas que não têm condição financeira de adquirir produtos caros, mas que pela propaganda, pela embalagem, pela falta de estímulo de profissionais de saúde também, temos que dizer isso, né? Elas acabam adquirindo produtos mais caros e que não eram fundamentais para a alimentação delas. Não era fundamental para a saúde. Só que, gente, a mídia não dá trégua. A mídia está aí. Influencia, são embalagens bonitas, são preços acessíveis. E aí me parte o coração quando eu escuto dizerem, por exemplo, que, não, mas é uma escolha individual. Por que a pessoa está escolhendo isso se tem outras opções? Gente, aí a gente fala de autonomia. Até onde essa autonomia existe, né? Para que eu possa dizer a um paciente, olha, todo alimento é permitido, vai depender da moderação. O alimento me permite moderar se ele tem hipersabor, promoções, são de baixo custo, eles não me saciam, né? São pobres em fibras, por exemplo, não me saciam, tenho que comer mais. Esse alimento realmente permite que a pessoa diga, não, vou parar aqui. Será que é uma responsabilidade da pessoa? E aí o nosso guia alimentar vem dizer, não, a pessoa tem como ir adaptando suas escolhas, mas até certo ponto. O Estado precisa interferir. Os profissionais de saúde precisam contribuir e não responsabilizar a pessoa no individual. E nessa questão aí, Elaine, o que você está falando é muito importante a gente se ligar no seguinte. Por isso que é importante nutricionista e população se envolver e gostar de política. Gostar de política e se envolver com política não é política partidária, se é deste ou daquele partido. É política, né? Porque olha só como tem como é complexo a gente pensar nessas escolhas e falar nesses alimentos a partir de uma lógica em que um leite condensado tem 2% de imposto e um brócolis tem 40%. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu trabalho? Ainda mais, além disso, além do imposto ser extremamente diferenciado, né? Os produtos ultraprocessados da indústria,
recebe incentivo fiscal para ser produzido, e o agricultor que está plantando a nossa comida in natura recebe imposto a mais para pagar. Então, quando a gente está falando de valores, né, de o que é uma comida cara, uma comida barata, tem que ter um envolvimento político. Então, é político isso. A gente precisa brigar, sim, por implementações de políticas fiscais na produção de alimento. Porque por que um refrigerante tem um imposto reduzido e o arroz vai lá para cima? Como é que a gente pode estar falando de alimentação e escolha saudável se eu tenho produtos extremamente nocivos para a saúde e já não tem mais, isso não tem mais discussão, né? A gente tem uma quantidade imensa de artigos científicos, meta-análises, olha, são estudos e estudos já, que está dito que esse tipo de consumo de alimento feito diariamente, que é o que acontece quando a gente está com pouco dinheiro, pouco tempo e não tem o entendimento sobre sobre o que é esses alimentos, é isso que acontece. É muito mais fácil abrir um macarrão instantâneo, botar na água e dar para o menino comer ligeiro, do que ir fazer uma comida. E aí tem uma série de fatores, né, envolvidos aí. Porque a comida, como você bem falou, é algo que era só a mulher que tinha que fazer. Então, realmente, essa mulher não dá conta mais de fazer. Então, é muito importante. Você que está ouvindo a gente agora, eu estou com medo da hora, eu estou toda hora olhando ali a hora para o Instagram não bater na cara da gente. É muito importante a gente estar pensando sobre essas questões fiscais, porque a gente escuta muito isso, né? Comer saudável é mais caro. E ainda existe uma gourmetização, né, do saudável. As plantas que eram consumidas pela nossa avó, que dava no terreiro, alguém vai, gourmetiza ela e bota o preço lá para cima para ser acessível para poucas pessoas. A gente não está falando disso, a gente está falando de comida de verdade, comida in natura, comida minimamente processada e que seja de acesso e de qualidade para todos e que as pessoas possam escolher, né? Porque a gente não está falando, agora a gente viveu muito recentemente a ideia de que tipo assim, é pobre, tá passando fome, o que comer é lucro. Essa ideia é totalmente descontextualizada de todo o processo que a gente passou a vida agora discutindo em relação a direito humano. Então, quando a gente faz um guia alimentar, que esse nosso é assim, ele tem como pano de fundo, direito humano à alimentação adequada e saudável. É alimento enquanto direito. É alimento que lhe sacie não só biologicamente, mas culturalmente. Você tem que gostar, a comida saudável é gostosa, é atrativa e faz parte da sua cultura. Quando você trouxe lá as pirâmides que foram modernizando, eu super lembrei da pirâmide do Mediterrâneo. Lembra que teve uma época, quando eu estava saindo da faculdade, aí da universidade chegou a ideia de que a melhor pirâmide não era aquela nossa, a melhor pirâmide era... Pronto, todo mundo enlouqueceu. Essa tá maravilhosa, essa pirâmide é ótima. A pirâmide top era a pirâmide do Mediterrâneo. E hoje a gente compreende, ela é top para lá, né? As ideias, nem ela, né? Que a pirâmide nem está se usando mais em canto nenhum. Mas a ideia daqueles alimentos, daquele tipo de gordura, tem tudo a ver com as pessoas que estão morando naquele lugar, com aquele clima, com aquele padrão de vida. Então, isso é muito importante, gente. Cidadão tem que entender de política, porque a política mexe no preço do seu arroz, a política mexe no preço da sua feira. Então a gente não pode viver de eu odeio política, você odeia entender o que rege a sua vida, porque é isso que acontece, né? Eu não sei como é que a gente vai fazer isso, a gente vai abrir outra live. Tem 5 minutos, gente, só ficando nervosa. Abrir outra, certo? Então, quando fechar aqui, voltem, saibam que a gente vai voltar, certo? Para a segunda live aqui no Instagram do Núcleo e também no YouTube. Voltem, tá certo? Quando parar aqui, a gente continua. E aí, vai acabar já já. Vai acabar já já. A gente tem algumas perguntas aqui, o pessoal tá mandando perguntas, pois é. Então, pra gente... Eu vi que tem algumas perguntas e fiquei justamente com medo do tempo de fechar na hora que a gente estivesse respondendo na metade de uma pergunta, né? E aí eu acho que já estão dizendo aqui no chat, abram outra, que é isso mesmo que tem que acontecer. De repente, Elaine, antes de bater na nossa cara, a gente podia encerrar essa e já começar outra, para poder... Não pode a gente mesmo encerrar? Para a gente já começar? Acho que não, porque vai precisar salvar, né? Não sei. Acho que aparece aqui uma...
uma notificação para que eu salve essa no IGTV para poder começar outra. Tá. E confirme aqui. Porque como eu já dei uma olhada aqui, já dei uma anotada nas perguntas, eu acho que tem umas coisas bem legais aí que dá pano para a manga para a gente discutir. Bia estava dizendo justamente isso, fecha e abre outra. Eu achei que era... Encerra aqui, né? Porque vai ficar gravado no YouTube de todo jeito. Então vai ficar lá gravado, né? Pronto. Então eu vou encerrar agora e a gente já volta em seguida, tá bom? Joia! Ai, que mundo moderno, a gente vai. Pronto, estamos de volta. Esse mundo moderno, meu Deus. Não é tão rápido. Pronto. Gente, quando o Vanille fez esse comentário da política, e aí eu lembro a vocês de que se a gente aceita que o nosso corpo, a nossa vida é política pura, fica mais fácil se entender por que o preço do arroz aumentou, não é? Aí a gente começa a entender que o preço do arroz aumentou porque a política brasileira é feita para exportação, ela não é feita para o brasileiro. Não é? O arroz é só mais um dos produtos, é só mais um dos negócios. Então, não importa se o arroz é cultura alimentar brasileira, o preço aumenta e ponto. E aí, se a gente não se envolve, escolhe não se envolver com política, é a mesma coisa de escolher não ser cidadão. Não é? Porque se a gente tem um corpo, uma vida, a gente está inserido sim na política. Né? Vanille, acho que eu vou começar aqui lendo as nossas perguntas e aí a gente vai continuando o debate, né? Pessoal, mandem perguntas, comentários, o que vocês quiserem, certo? Relativo à formação, à prática de vocês. Então, vamos lá. Eu tô vendo algumas aqui. Surgiu, né, uma questão de... Lá atrás, a Aldara estava na live, espero que tenha voltado. Aldara, tem uma galera de fora aqui, viu, Elaine? Tem um povo aqui de fora bem bacana, muito bom ter vocês, né, aqui com a gente, conversando sobre isso. Falando sobre as questões dos programas, né, de culinária e tal, que trouxe essa ideia de que não é colocado em TVs abertas. A gente tem essa ideia de que cozinhar não é um bicho-papão, né? Não é uma coisa impossível, né? É algo que a gente veio construindo e o guia veio trazer, né? Eu lembro muito de mim, a minha mãe não gostava de cozinhar, então eu dizia que eu não gostava também, né? Porque eu não tinha contato. E aí, quando você começa, né, a mexer no alimento, a cozinha é um laboratório, é uma alquimia, né? Você misturar um negócio com outro que dá um sabor. Gente, isso dá um poder à pessoa, né? A pessoa que consegue cozinhar, ela tem um poder de sobreviver em qualquer lugar. Ela pega um negócio com outro e faz uma comida. Então, o ato de cozinhar, né, essa habilidade culinária, dá essa autonomia que tanto você falou e dá esse poder, né, esse poder de sobrevivência, de escolha, eu consigo misturar. O que você trouxe, eu acho que o que a gente já foi falando até agora, e pensa, tem outras perguntas que a gente vai olhando aí atrás também, quando a gente pensa na classificação mesmo, acho que a gente falou bastante aqui sobre a nota, tal e tal, falou muito de como era a classificação dos alimentos, né, em carboidratos, lipídios e proteínas, na pirâmide e tal, e talvez para você que não é da área, que caiu aqui nessa live assim, bem aleatório, talvez não esteja entendendo qual é a classificação que esse guia propõe, né? Como é que ele está classificando esses alimentos? Que foi, inclusive, dos comentários que a nota técnica trouxe, essa que a gente começou a falar lá, falando ultraprocessado, porque ele é como se ele tirasse, né, do rol a indústria, como se processar alimentos fosse ruim. Eu acho que a Elaine já falou bem sobre isso, não é isso que a gente está falando, a gente está falando de um alimento específico. Então, o guia, ele pretende, ele classifica o alimento com a classificação que a gente chama nova. O nome da classificação é nova. E aí ele classifica os alimentos em 4 categorias, basicamente.
Então, ele classifica os alimentos em alimentos in natura ou minimamente processados, que são esses alimentos que a gente vai consumir direto da natureza, sem fazer, nem botar nada, nenhuma substância nele, ou que sofre algum processo, alguma pasteurização, moagem, que não é acrescido nenhum tipo de ingrediente nele para que ele possa ser consumido. Então, por exemplo, o arroz que a gente come está nessa categoria dos alimentos minimamente processados. Porque o que foi feito com o arroz para a gente comer? Colhido, tirado a casca e colocado lá. A indústria fez, né? Quando as pessoas dizem assim, essa classificação do guia é contra a indústria, claro que não, e não é a indústria que está fazendo esse arroz chegar até a mesa da gente, por um acaso. A maioria das pessoas, embora a gente saiba que o maior produtor de arroz orgânico é o MST, mas temos a indústria produzindo arroz que chega. Então, a gente não está contra a indústria, né? A gente está contra a forma de fazer alguns alimentos. Então, vamos lá. Primeira classificação. O alimento, ou ele é in natura ou minimamente processado, que são esses que não sofrem essas adições. A segunda classificação diz respeito a ingredientes culinários, que a gente diz que são os óleos, os açúcares, a gordura e o sal. Então, esses elementos a gente chama de ingredientes culinários porque eles são usados para dar sabor aos alimentos que a gente produz. Então, os alimentos processados, que são a terceira categoria, são esses alimentos minimamente processados adicionados desses ingredientes culinários na indústria. Então, por exemplo, se eu pego o milho que a Elaine trouxe aí como exemplo, um milho in natura, quando ele vai para dentro da latinha, o que foi que colocou nele? Adicionou sal para ele ser conservado. O milho enlatado é um alimento processado. Perceba, não foi inserido nessa latinha de milho um monte de substâncias complexas que você não sabe o nome para ele existir. Foi adicionado sal, muito sal, para ele conservar. Então, os alimentos processados são esses alimentos que receberam esses ingredientes culinários na indústria para sua conservação. E os ultraprocessados são esses alimentos que a gente tende a nem chamar de alimento, né? São esses produtos que, se a gente for olhar a matriz dele, não existe uma matriz de um alimento dentro de um alimento ultraprocessado. Quando você pega um suco de caixinha, não existe uma laranja inteira naquela coisa daquele suco. Existe uma fração de laranja adicionada de água, açúcar e muitos realçadores de sabores, corantes, etc. Então, o ultraprocessado, ele não tem alimento dentro dele, uma matriz alimentar. Ele tem um pedaço de alguma coisa adicionado de outras coisas. Então, quando a gente simplificava no sentido de dizer, não consome alimento que tu não conhece, que tu não reconhece o nome das coisas, é porque os ultraprocessados, eles têm essa quantidade muito grande de produtos químicos que a gente não sabe, que não é alimento. Então, olha o que o guia alimentar, por que esse guia é revolucionário? Por essa classificação. Olha como fica mais simples, e dá mais autonomia, né, Laine? Como você tanto já falou, eu consigo escolher muita coisa dentro desse rol. Perceba que a base da nossa alimentação são alimentos in natura ou minimamente processados. Vai entrar aí, todas as frutas, todos os vegetais, todas as leguminosas, macaxeira, inhame, arroz, feijão, farinha. Tudo isso são alimentos in natura ou minimamente processados. Os processados, esses enlatados e as compotas, que você pode compor, utilizar, o guia fala isso, né? Você pode usar em quantidades que não seja a base da sua alimentação. A base é o minimamente in natura, mas você pode usar um processado para, né, compor uma preparação culinária. O que a gente não gostaria que as pessoas consumissem são os alimentos ultraprocessados, porque eles não trazem nem o nutriente, que a gente estava falando tanto, que era tão centrado no nutriente, não traz alimento vivo, né? Não é um alimento vivo. A gente passou muito tempo falando do refrigerante. Eu lembro quando eu me formei em nutrição, a gente sabia que refrigerante não era uma coisa saudável. Mas, menina, quando surgiu o suco de caixinha foi um negócio sensacional, porque você não precisa descascar uma fruta, bater no liquidificador, botar, não tem, já está pronto. Só que aí, com o tempo, a gente descobriu que o suco de... enorme lá na embalagem, né?
Exatamente. E aí entra a coisa do que a Bia colocou aí em algum lugar que eu vi, a questão da regulação do Estado nos produtos, né? É muito importante a gente ter regulação de rotulagem, por exemplo. Porque como você acabou de falar, se eu vejo uma caixinha de suco de fruta que tem uma fruta desse tamanho, eu, consumidor, eu acho o quê? Que tem a fruta lá. É um suco de fruta. E quando, na verdade, não tem. Não tem fruta dentro de um suco de caixinha de fruta. A proporção, às vezes, é um bago de laranja. É um bago que foi desidratado e junto tem um monte de realçador de sabor. E esse é um grande problema do ultraprocessado, né, Elaine? A quantidade de realçadores de sabores que ele tem faz com que o seu paladar fique adaptado a esse tipo de alimento. Preste atenção aí na sua casa, preste atenção comigo. Quando a gente toma refrigerante 3 dias seguidos no quarto, a gente tá doidinho para tomar. Aí quando a gente toma um suco de fruta, parece que o bicho não é doce. Por quê? Porque você veio consumindo um alimento seguidamente extremamente realçado de sabor, com muito açúcar. Então qualquer coisa menos do que aquilo não tem sabor, porque você não consegue. Então perceba que a gente vai mudando, né, a nossa percepção dos alimentos. É por isso que a gente tem que pensar sobre isso. Quando bota o pozinho de sal lá na comida, cheio de realçador de sabor de sal, a comida, o feijão de casa começa a ficar sem gosto, porque tá muito pouco sal esse negócio. Então, essas são questões importantes e a classificação é essa, meu povo. Você agora pode sair por aí, na sua casa, na sua rua, manda no WhatsApp, que você agora sabe como é a classificação dos alimentos. Então, in natura e minimamente processados, ingredientes culinários, processados e ultraprocessados. Então, o ultraprocessado que a gente está falando aqui é isso. São alimentos que não tem uma matriz alimentar por trás e é um conjunto de produtos químicos, né? Então, se liga aí para você saber responder quando você for falar com o povo. E hoje, pessoal, a gente já tem vários estudos mostrando que um nutriente isolado, ele não age no nosso corpo da mesma forma que agiria o nutriente natural daquele alimento. Então, os alimentos ultraprocessados que têm nutrientes inseridos, nada garante que aqueles nutrientes vão ser absorvidos e utilizados perfeitamente pelo nosso corpo. É isso que Vanille falou da matriz do alimento. Então, um suco de pozinho, a matriz do alimento não existe mais, que era a fruta. Muitas vezes o que existe é uma pequena porção, 1%. Tem sucos de pozinho que ainda tem, né, a coragem de colocar lá que tem 1% de fruta, e aí o restante são compostos totalmente industrializados. Então, aquele nutriente inserido ali, aquela vitamina que seria da laranja, provavelmente não vai ser absorvida no nosso corpo, ou pelo menos não vai ser absorvida da mesma forma que seria um suco de laranja comum, convencional, né? E aí, uma das perguntas aqui diz assim, na verdade é um comentário, né? Fala, dizer que pó colorido em um saco é igual a comer uma fruta é piada. Pois é, e uma piada... Isso que é cômico, né? Bem. Isso é cômico. Isso aí é cômico, né? Mas é uma piada, gente, que cola super bem. Pega, sim, em vários lugares, né? Tem uma pergunta aqui, o leite de vaca, afinal, é permitido? E aí, gente, a gente entra novamente no quesito do permitido e do não permitido, né? Na verdade, o leite de vaca, ele faz, sim, parte da nossa cultura alimentar. Não faz? Faz parte da nossa cultura. Para menores de 2 anos, a gente tem toda a questão da não recomendação, mas ele é, sim, parte da nossa cultura alimentar. Agora, aí tem um ponto importante para a gente linkar novamente a toda essa questão de desconstrução do nosso sistema alimentar, que é a soja. O tão comentado leite de soja, que nem é leite, né, gente? Se não for extraído de um animal, não é leite. A gente não pode chamar de leite. É o extrato de soja, que veio para nós com o nome leite de soja. Não é um alimento nosso, não é um alimento brasileiro. E por muitos anos foi recomendado por médicos, por nutricionistas, por vários profissionais de saúde como um bom substituto do leite de vaca. E hoje a gente já sabe que o extrato de soja, ele desconstrói totalmente o que nós temos de entendimento de alimentação saudável.
Primeiro que a soja ela não é feita para consumo humano, nem para consumo brasileiro. A soja ela é feita para exportação. Digamos que o que sobra, a gente compra e compra muito mais caro, seja como carne, seja como leite, que na verdade são extratos de soja. Então vejam como a substituição de um alimento que é nosso, como leite, né, e que não é ultraprocessado, o leite não é considerado ultraprocessado, ele passa por um processo Minimamente de processado. pasteurização para conservação, então ele é minimamente processado, da mesma forma que a gente retira, por exemplo, partes da carne, não é? Partes ou partes gordurosas, partes que não vão ser consumidas, da mesma forma o leite, ele passa por um processo somente para conservação. Então, ele não é um alimento ultraprocessado. Agora, o leite de soja, o extrato de soja, sim. Certo? Agora, Você o quer que eu acho complementar? a história do leite, como você bem falou, né, faz parte da nossa cultura, assim como existem as pessoas que decidem não tomar leite, né? A gente tem um ramo, Sim. a nutrição ela é tão diversa, ela é tão linda, pensar sobre consumo alimentar é tão bacana, que dá a possibilidade da pessoa sim escolher tomar ou não leite. A gente tem uma tradição aí é cultural, né? Existe uma cultura relacionada ao leite, só que hoje a gente também tem uma gama de pessoas que já identificaram uma forma de comer saudável sem o leite, e tá de boas, e consegue fazer, né, uma escolha alimentar de não consumir esse produto por questões diversas, né? A gente tem hoje a escolha vegetariana, ela é uma escolha de vida, né? Então ela envolve vários aspectos. Aí seria outra live aqui para a gente falar só sobre isso. Isso. Mas, em termos de classificação do leite, ele é um alimento minimamente processado. Sobre tomar ou não tomar, é uma escolha sua. É uma escolha de tudo que você vai construindo enquanto ser humano, enquanto pessoa que decide e entende o que se alimenta. Eu acho que com o passar do tempo, quanto a gente vai tendo experiências com determinados alimentos, a gente vai incorporando ou desincorporando alguns alimentos, né? Algo que fazia muito parte da nosso hábito, de repente não faz mais, e por fatores mil, né? Desde o fator econômico até um fator de escolha por entendimento, por estilo de vida, por compreender isso ou aquilo. Então, a questão do leite entra nessa seara. Eu acho que foi a Aldara que falou, e Clênia comentou, entra muito nessa seara. E aí eu acho que você trouxe uma coisa central, que é quando a gente chama o leite de soja de leite. Aí é um problema grande, porque não é. A questão da soja no nosso país, gente, é tão grave, é tão gritante, assim, se a gente parar para pensar o que a gente está fazendo, a gente está utilizando um monte de terra do nosso país para produzir soja, para virar ração de animal de outro país. E sabe qual é a grande sacada da produção de soja? Sabe por que a compra soja da gente? 80% do consumo da soja da China elas importam, compra do Brasil. Na verdade, a China está muito, além de comprando essa soja para fazer ração, ela está comprando água, né? Porque plantar soja gasta muita água. Muita água. E ela não vai estar desperdiçando água para fazer comida de porco, para fazer comida de animal que vai virar comida. Então, o que a gente faz, gente? Quando a gente escuta hoje, por isso que a Elaine, quando falou lá atrás em sistema alimentar saudável, é disso que a gente está falando. Quando a gente escolhe, enquanto país, produzir soja para vender para a China, alimentar porco, a gente está deixando de produzir alimentos para a gente comer. E isso tem tudo a ver com o que a gente chama de soberania alimentar. Quando a gente não tem política de soberania alimentar, de segurança alimentar, a gente não consegue conquistar soberania alimentar. Então, essa ideia, escutar em discurso que o Brasil está alimentando o mundo, dói muito na gente que está aqui vendo a coisa acontecer. Aqui, quem está alimentando as pessoas são os agricultores familiares, são os pequenos produtores que teve um super desmantelamento, por exemplo, na Conab, nos pontos de distribuição de alimentos, nas feiras. A gente viu nessa pandemia supermercado poder abrir feira livre, não. Então, quais são os nossos entendimentos a respeito disso, né? Então, por que essa pessoa que planta, que faz 70% do nosso consumo vem da agricultura familiar?
Eles precisam de políticas estruturantes para produzir esse alimento. Só que a gente decidiu não fazer isso. A gente decidiu, a gente governo, né? A gente, uma política de governo, decidiu taxar, botar imposto nesse povo que produz comida, a comida boa, né? E tirar imposto das grandes indústrias, das multinacionais que produzem alimentos e mandar para fora a nossa produção. Então, a gente usa terra para produzir soja para outros animais, né? Fora a terra que a gente está queimando para entregar para minerador, para produzir ouro, para produzir pedra, que eu não sei quem é que vai comer ouro, quem é que vai beber ouro, quem é que vai beber nióbio, quem é que vai beber sei lá o quê, né? A gente está pegando as nossas terras e não é índio e não é caboclo que está queimando terra, não. Eles vivem lá há milhões, há tempos muito. Eles não são eles que estão queimando essa terra, né? Então, é muito importante a gente fazer essas reflexões, gente. Então, você que tá tendo a oportunidade de pensar sobre, pensa mesmo, reflete, conversa em casa sobre esse assunto, né? Conversa sobre como é que a gente está lidando com a forma de comer. Sabe por quê? Porque se a gente não pensar nisso, meu povo, não vai sobrar planeta para as próximas gerações. É isso que está acontecendo, né? A gente está destruindo as nossas possibilidades de vida. Porque não vai ter vida num planeta desse jeito, da forma como a gente está usando ele. Não vai sobrar, não vai ter mais como a gente ter água. A água se acaba, não é um negócio que é para a vida, que se renova a cada manhã, não. A água é um bem que se acaba. Então, se a gente não souber entender, não é coisa, não é mimimi de ambientalista, não. É preocupação de pessoas e cidadãos. A gente quer, eu queria muito ver uma descendência aqui nessa terra, né? Ter pessoas depois de mim, usufruindo desta natureza. Mas a gente não vai ter se a gente continuar com essa lógica de produção extremamente baseada em lucro. A gente não come dinheiro, a gente come comida. Verdade. E a gente nota, gente, nos detalhes, como as coisas são bem articuladas para acontecerem da forma como elas vêm acontecendo, que nada é por acaso, né? Como as coisas são... Se a gente para refletir, nas coisas do dia a dia, nós vemos essa desconstrução mesmo do sistema alimentar sustentável, que é o que a gente deveria lutar e brigar para acontecer. Falo isso... Tem um exemplo bem simples para a gente refletir sobre isso, que é o fato de que para conseguir o acesso, por exemplo, a frutas, a verduras, a alimentos naturais, nós temos que ir à feira ou temos que ir ao supermercado, não é assim? Só que os ultraprocessados, eles estão nos supermercados, mas também estão em postos de gasolina, estão em shopping center, em cinema, e estão em hospitais. Tenho certeza que vários de vocês já viram que em hospitais, vários hospitais agora têm a máquina, não é, dos ultraprocessados, onde você retira o refrigerante, um salgadinho, um biscoito. Então, as coisas são tão articuladas que em um espaço que deveria ser de cuidado essencial à saúde, acaba sendo um espaço de venda de ultraprocessados. E aí, nesses detalhes, nessas coisas do dia a dia, a gente vê como os sistemas alimentares centrados na agricultura familiar, como eles vêm perdendo a força. Vem perdendo a força, sim. E isso que Vanille falou do cultivo da soja, por exemplo, que não é um alimento cultivado para nós, brasileiros, na verdade, não é um alimento cultivado para os humanos. Não é? A gente come o que resta. Mas não é um alimento cultivado para o Brasil. Só que é cultivado em terras brasileiras, em grandes extensões de terra. Não é um pedacinho de terra que vai ser direcionado ao cultivo de soja. Precisa de uso intenso da água, de combustíveis, fertilizantes, sementes transgênicas utilizadas, agrotóxicos, que leva à contaminação do solo, sim. O solo que vai produzir alimento que vai nutrir o brasileiro. É um né? sistema, que vai ser né? utilizado, esse sim, desse solo, vai ser utilizado pelo povo brasileiro. Então, quando a gente fala em sistema alimentar, é entender todo esse percurso. Entender que a soja não é um alimento em si. Quando a gente fala no ultraprocessado, a gente não está falando de um alimento, a gente está falando de um sistema.
de um sistema que é integrado, que envolve organizações grandes, poderosas, que envolve debilitação da natureza, do social, diz respeito à autonomia das pessoas. Então, enquanto nutricionistas e profissionais de saúde, a gente precisa parar de responsabilizar as pessoas por um consumo que não depende só delas. Né? Quando a gente fala das características dos ultraprocessados, de todo o marketing, a mídia, o hipersabor, todas essas características diminuem sim a nossa autonomia diante do consumo. Então, gente, o que o Guia Alimentar vem dizer é isso, que a gente precisa voltar à nossa alimentação, voltar ao natural, digamos assim. O saudável é o que se afasta do ultraprocessado. E toda a política contra isso pede que a gente abandone o termo ultraprocessado, a primeira reivindicação das grandes organizações. Ah, mas não precisa os nutricionistas falarem em ultraprocessado, é só falar em processado. Dividir alimento natural e alimento processado. Não, não é só isso. Porque a gente sabe que os processados eles vão compor refeições, os ultraprocessados eles vão substituir refeições. Isso muda tudo. Exatamente. Isso muda tudo. Tudo. Oi? Tudo. Isso muda tudo. O sistema integrado para a produção do ultraprocessado, ele é totalmente diferente. O objetivo é totalmente diferente. E aí, quando a gente fala em objetivo, a gente precisa ficar ligado também na missão, não é? Qual é a missão? Qual é a missão dessa organização, dessa empresa? Esse alimento está vendido com cara de saudável. Não é? Na embalagem dele diz que é um alimento rico em vitaminas, rico em fibras. Mas o que é que essa empresa faz? O que é que essa empresa faz por trás disso? Ah, é a mesma empresa que faz aquele outro biscoito. Então, a missão dela é saúde, de verdade? Ou será que a missão dela é lucro? E a missão do agricultor familiar, do agricultor que eu encontro na quitanda perto da minha casa, será que a missão dele é que não é realmente saúde? Cuidar da saúde, da alimentação das pessoas? Então, eu acho que isso tudo são reflexões do dia a dia, que a gente tira tranquilamente do que acontece no nosso dia a dia. E não tem como a gente chegar a um denominador comum sem refletir. Não tem como. Senão a gente vai só atropelando os dias, reproduzindo as ações e esquece essa história de sistemas alimentares e volta à divisão de nutrientes. E aí é regredir. É regredir. Se a gente não fala de sistema alimentar, não fala de processamento de alimentos, é regredir. Exato. Então, acho que é muito. Era essa a nossa ideia, né, Elaine? Hoje, quando a gente se propôs a conversar, era muito nisso, assim, de fazer uma conversa aqui no Instagram. Eu acho que a ideia era a gente poder oportunizar não só estudantes, nutricionistas a pensar sobre o assunto, mas as pessoas como um todo, né? Sua mãe, sua avó, seu irmão. Então, a gente vai deixar aqui, né, a live. A gente teve um probleminha no YouTube, então vai ficar todinho aqui no Instagram, mas a ideia é a gente comunicar, é a gente falar sobre, né? Eu acho que quando no advento dessa nota técnica, só nos trouxe a ideia de quanto a gente ainda precisa discutir sobre o que é uma alimentação adequada e saudável. O quanto isso precisa chegar nas populações, nas pessoas, na dona de casa, em quem faz a feira, em quem está fazendo comida. Por que é tão importante a gente falar sobre isso, né? A gente está brigando por direito à saúde. A gente está brigando por direito à alimentação adequada e saudável. A gente não está se opondo. Eu quero ser do contra, eu quero ser mimimi, eu sou contrária a fazer revisão. Não é isso. A gente não é contrária à revisão em guias, a gente é contrário que ela aconteça agora sim. Porque agora, do jeito que está sendo proposto, ela não está sendo feita para o cuidado da sua saúde nem da sua família. Essa forma de tentar mudar o guia assim, à base de interesses de indústria, a gente não quer.
E eles estiveram presentes na discussão. Então, quer chamar para discussão? Chama para discussão de novo todas as pessoas, chama todo mundo de novo para a gente pensar sobre. Quer falar sobre artigo, publicação? Vamos trazer as publicações científicas do mundo e mostrar o que é que está acontecendo em termos de publicação, em termos de conhecimento sobre alimentação, sobre obesidade, sobre desnutrição. A gente está num momento de má nutrição. A gente está vivendo o que a gente hoje chama de sindemia global, né? São várias coisas, é fome convivendo com obesidade nos mesmos ambientes. Por que que isso está acontecendo? É má nutrição, né? A alimentação é a nossa base de vida. Sem alimentação a gente não vive. E a gente tem que refletir que a alimentação é essa que a gente está querendo. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é cheia de veneno, não é cheia de... Eu quero comer comida, né? Eu quero a comida que eu como, eu quero que venha de sementes crioulas, sementes de verdade, semente que traz com ela vida de ancestralidades, de milhares de pessoas de antes de mim, que com sua sabedoria conseguiram preservar, né, aquela semente. Eu não quero semente modificada geneticamente por uma empresa que modifica essa semente e que cria um veneno para matar o bicho de outro. Não quero isso, eu quero comer comida, né? E eu quero ter a possibilidade de saber disso, de escolher e de ter políticas públicas que apoiem a minha escolha. Eu quero comer, né, alimentos saudáveis, mas eu tenho que ter onde comprar esse alimento saudável. Eu quero comer alimento saudável, mas eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter emprego, eu tenho que ter casa, eu tenho que ter moradia, eu tenho que ter estrutura para que a minha vida seja saudável. Então não resolve você fortificar um alimento qualquer com qualquer nutriente achando que aí você resolve a vida das pessoas. A gente tem um contexto muito... A saúde, a gente tem muitas fomes. Né? Não é uma fome, não é botar nutriente ali naquela comida, não. Eu quero comida, né? E é isso que a gente está aqui hoje. Então, a proposta do Núcleo Eu Penso é essa, de fazer você refletir sobre por que você tem que pensar sobre esse guia. Quando você escutar de novo esse rebuliço que vai acontecer de novo, vai continuar na nossa pauta por muito tempo, entenda por que a gente está falando sobre isso, entenda por que a gente está brigando, entenda por que a gente está defendendo. A gente está defendendo esse guia alimentar para a população brasileira, nesse formato que ele está, porque ele representa uma conquista para você se alimentar melhor, para eu me alimentar melhor, para a nossa família nos alimentarmos melhor. Então, o nosso pedido é muito esse, né, Elaine? Então, que vocês reverberem essa informação. Eu acho que dá para a gente deixar nas descrições o link do guia para todo mundo baixar. O guia você pode baixar gratuitamente na internet, tá, gente? Bota lá no Google, Guia Alimentar para a População Brasileira, e vai abrir, ó, esse material lindíssimo, colorido, cheio de informações, com os 10 passos para alimentação saudável, que vai muito além de não é quantidade, sabe? Eu acho lindo um dos passos do guia que diz assim: dê a alimentação o tempo que ela merece, né? Dedique ao que sustenta você vivo o tempo que merece, né? Por que a gente passou a não dar tempo para a alimentação, se é ela que nos mantém? Então, essa nossa lógica, né, parece a lógica do agronegócio de grandes, né? Eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar e comer, meu filho, você tem que comer também, né? Eu brinco muito com os meus alunos, ó, se não comer e não dormir direito, como é que quer ser profissional da saúde sem comer e sem dormir direito? Tem que comer e dormir. Então, é muito importante, baixem esse material lá da internet. É muito importante dizer que várias entidades emitiram notas, né, Elaine? O CFN emitiu nota, o Núcleo Eu Penso emitiu nota, a Aliança para a Alimentação Saudável emitiu nota, várias universidades emitiram notas, Asbram, muitas entidades saíram emitindo nota ainda, ou no PENS, né, que é o núcleo que trabalhou na elaboração. Então, a gente tem muito material. Se você quer estudar, se você quer entender porque que a gente está falando isso, para além do que a gente falou aqui hoje, você ainda consegue encontrar na internet todos esses materiais. A gente pode criar aqui uma estratégia de deixar os links disso também disponível. Se aproprie, gente. Ser patriota, ser brasileiro, ser cidadão, é a gente saber o que está acontecendo no nosso país e brigar pelas nossas políticas e brigar pelo nosso direito. Isso é ser patriota. É você saber que ter política pública para alimentação adequada e saudável, a gente briga e a gente quer.
E aí eu convido todos e todas e todos a brigar com a gente por isso. Porque a gente está brigando é por alimentação de qualidade. Muito obrigada, viu, Elaine, por essa oportunidade de estar aqui com você. Eu que agradeço, gente. É isso. Vamos nos apropriar do nosso guia. Ele é nosso. Tem que ser motivo de orgulho para nós e não somente para outros países do mundo. Ele precisa ser orgulho para nós. É uma criação nossa. E o Ministério da Agricultura já deixou bem claro que ele vai reforçar os seus argumentos, vai reforçar argumentos. Então, provavelmente vem mais ataque por aí, talvez outra nota, não sabemos o que vai ser, mas eles estão reformulando a nota, né, para vir novamente com argumentos contrários ao nosso guia. Então, vamos nos apropriar do nosso guia, saber que o que existem ali são informações para a nossa saúde, não só física, mas ambiental, para social também, né? Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa estar atento, valorizar o nosso guia. E, gente, é passo a passo, né? É passo a passo mesmo. Primeiro a gente se apropria para a gente poder defender, que juntos nós somos fortes também, não é? Não são só as grandes corporações, as grandes organizações que são fortes, não. Vamos valorizar o que é nosso, os nossos pontos fortes. Juntos a gente consegue, sim, muita coisa, não é? Então, a gente quer agradecer muito ao convite do Núcleo Penso, o Núcleo Penso da UFCG, Campus Cuité. Agradecemos o convite de vocês para esse bate-papo. Foi muito bom encontrar tanta gente aqui junto conosco. E vamos ter outras oportunidades, não é, para ampliar as nossas discussões. Acho que por hoje já tivemos vários pontos aí para refletir no nosso dia a dia, na nossa conduta de cidadão, de profissional de saúde, de estudante, certo? Então, o que fica hoje é gratidão, gente, pela companhia de vocês, participação de vocês. Foi ótimo. Você quer falar mais alguma coisa, Vanille? Não, eu só quero dizer que eu sou nutricionista e apoio o guia alimentar. Pronto, exatamente. E vai ficar salvo, gente, o vídeo do IGTV, certo? Fiquem à vontade para divulgar. Ok? Estamos juntos. Foi ótimo. Tchau, Boa noite e tchau. obrigada a todos. Tchau, gente.